Como é que o seu filho pode aprender uma coisa para toda a vida? Por que as crianças aprendem e desaprendem, ficam estudando história 10 anos, o mesmo conteúdo, e você pergunta, eles não sabem? Por que um aluno sai de uma universidade e vai fazer um exame da OAB, tem que fazer um cursinho para prestar o exame, ficou 5 anos estudando direito e não aprendeu? Outros vão fazer cursinho para prestar exame de residência médica, médicos formados, não aprenderam. E o cursinho vai bitolá-los em algumas ideias para eles depois fazerem um exame. Porque a mentalidade básica que está atrás disso aí, a mentalidade fundamental do brasileiro nesse sentido, não é aprender, é passar de ano, é tirar boas notas. Você conversa com pais, eu converso com muitos pais, como é que está a nota do meu filho? Como é que está a avaliação? Ele estudou o dia inteiro e foi mal na prova. Como é que aconteceu uma coisa dessa? Você deu uma prova surpresa, todo mundo foi mal. O que está acontecendo? Olha, está acontecendo uma coisa só. Você não pode fazer um processo de aprendizagem rápido. O processo de aprendizagem é lento, em pequenas doses diárias. É um processo que dura 24 horas todos os dias. Um dia não estudado é um dia perdido com relação à inteligência. Então, vamos voltar àquela ideia básica. O aluno entende no colégio, assistindo aula. Não estuda de manhã, ele assiste a aula de manhã. Esse conceito é fundamental. Ele vai aprender em casa, estudando, fazendo a tarefa proposta, lendo a teoria apresentada, relendo as anotações que ele fez na sala. Existem técnicas para isso, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas é importante entender que o estudo que vai fixar o conteúdo no cérebro. Se o conteúdo foi lançado todo, por exemplo, no computador, você digitou esse conteúdo para depois dar uma olhada, o conteúdo vai para a memória do computador, não vai para o cérebro dele. Para ir para o cérebro dele, ele tem que estudar de uma maneira ativa, fazendo anotações, fazendo resumos, escrevendo palavras-chave, organizando essas palavras-chave no mapa mental, todos os dias. Se ele aprender a ler bem, a ler rápido, e tiver raciocínio matemático, ele vai se tornar um estudante autônomo, um estudante que aprende qualquer coisa e quando aprende, aprende para o resto da vida. Como é que funciona isso? Primeiro, fazendo com que ele saiba ler. Para ele saber ler, ele vai ter que ler muito. Para ele ler muito, ele tem que ler com prazer. Para ele ler com prazer, ele tem que ler o que ele gosta. O primeiro erro do colégio é obrigar o aluno a ler, e se ele não gosta, falar assim, olha, você vai ler porque vai cair na prova. Ele lê com raiva. Ele cria ódio pela leitura. Ele chegar a ter prazer de ler todos esses livros da literatura nacional que caem no vestibular, etc., e tem que ter o tipo prazer de ler outras coisas mais agradáveis. Coisas do interesse dele, da pesca, da caça, de tudo. Revistas, livros, jornais. Quanto mais a gente lê coisas do nosso interesse, mais vai crescendo a nossa habilidade de leitura. Eventualmente ele pode fazer um curso de leitura dinâmica, que a gente oferece também aqui no colégio, no intuito de aumentar a velocidade de leitura e a velocidade de captar o que é importante ser lido. Né? Selecionar a leitura. A gente não precisa ler tudo. Agora, se o livro está chato, fecha e começa outro. O importante do papel dos pais e dos professores é criar alunos leitores de tudo, de matemática, geografia, história, português, tudo. Tudo tem que ser muito lido, muito interpretado, muito entendido. A outra parte é o raciocínio matemático. Muitos pais se queixam da matemática porque a matemática foi ensinada e foi apresentada de uma maneira errada. Ela é uma série de conceitos que envolvem quantidades, basicamente, e operações. São 5 tipos de conjunto, não vem ao caso, mas são números, né, complexos, números racionais, irracionais, naturais, inteiros. Mas são 5 tipos de conjunto com 5 tipos de operações. Conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Os complexos a gente quase não usa.
E depois as operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir e potência. O resto todo da matemática está em cima dessa base. Só que sem essa base bem entendida, todas as operações envolvendo essas coisas bem entendidas, o aluno vai construir um prédio pulando um andar, e o prédio não para. Então ele vai se auto-enganando, vai passando de ano sem saber. Fundamental que matemática é a construção de um prédio. As outras matérias de humanas, por exemplo, é como um condomínio de casa. Caiu uma casa, você pode construir sem abalar as outras. Você reconstrói aquele conteúdo que você perdeu. Então é muito mais simples, a gente acha que é muito mais fácil. O mais fácil é a matemática, desde que o aluno entenda. Se ele entendeu, depois ele vai aprender muito mais fácil em casa. Agora, as outras matérias é mais difícil entender, mais difícil aprender, né? Então, você aprende estudando sozinho em casa. E como é que você vai criar esse hábito de estudar sozinho em casa? Através da ideia das pequenas coisas que são sempre grandes coisas. A fidelidade às pequenas coisas vai fazer a gente fazer grandes coisas. Quais são essas pequenas coisas? Primeira coisa, tem um horário. Um horário pequeno no começo, pode ser meia hora. Pode ser meia hora com intervalo, depois de 15 minutos. A criança tem muita dificuldade de ficar concentrada sozinha, 1 hora, 2 horas. Então põe meia hora uma criança pequena, ou 15 minutos que seja, mas num ambiente silencioso, onde ela possa prestar atenção, onde ela tem os livros à mão para olhar, onde ela tem o material que ela vai usar, o lápis, o papel, o caderno, caneta, canetinhas coloridas, etc. Tudo que ela vai usar está à mão dela. E o que ela vai fazer para aprender? Ela vai pegar o material que ela prestou atenção, que ela aprendeu na aula, e vai estudar sozinha. No início, já falei, sessões curtas, depois pode aumentar isso para 1 hora, 2 horas. Um aspecto fundamental nesse aprendizado, intervalos. Se você não faz um intervalo, você pode estudar 2 horas entendendo tudo, mas você vai lembrar o final e o começo dessas 2 horas. Então é importante fazer no início um intervalo a cada 20 minutos. Você levanta, bebe uma água, joga um ping-pong, faz uma ginastiquinha, 5, 10 minutos e volta. Mais 20 minutos, intervalo e volta. Depois, à medida que você for tendo mais capacidade de ler mais, de entender mais, de anotar mais rápido, esse intervalo pode ser maior. No máximo 50 minutos. Ou seja, a cada 50 minutos de estudo você tem que parar. Se você não parar, você vai esquecer. É fundamental. E a terceira ideia fundamental do estudo, quer dizer, fez o estudo diário, anotou, preparou um mapa mental, quer dizer, um resumo numa folha, usando cores e imagens daquilo que foi aprendido, é fazer as revisões. Revisão de um dia, de uma semana, de um mês. No dia seguinte, ou seja, a gente estudou naquele dia, construiu o mapa mental, no dia seguinte você tem que dar uma olhadinha naquele resumo, ou naquele mapa mental. Uma olhadinha de 2 minutos. 2 minutos você vai ver no mapa mental o que você estudou no dia anterior e vai dizer para o seu cérebro, isso é importante. Sem essa revisão, daqui 1 semana você esqueceu praticamente 80% do conteúdo. Sem a revisão no mesmo dia, você esquece 80% no dia. Ou seja, a aula que você assistiu de manhã vai para o lixo. Esse é um aspecto fundamental. Criar o hábito do estudo, criar o hábito da leitura. Diária, todos os dias, o resto da vida. Ele tem que aprender não só a matéria da escola, tudo que existe está na forma escrita e ele pode aprender. Se ele aprender, ele vai se tornar um estudante autônomo, que é capaz de estudar sozinho. Esse estudante nunca mais vai ter problema com o estudo. O que ele aprender, ele vai aprender de verdade, fazendo essa sequência de intervalos, estudo no mesmo dia e revisões para o resto da vida. E se o filho chegar para o pai depois de 20 anos, pai, você aprendeu aquele negócio de logaritmo? O pai fala, aprendi. Você resolve isso aqui para mim? Resolvo. Ou então deixa eu dar uma olhadinha só para lembrar e resolvo. Não é, puxa, filho, faz tanto tempo, não vou ser capaz de lembrar. Sinal que não aprendeu. Veja se você também não está nesse mesmo erro que o seu filho comete. Estudar para a prova, preparar para a prova, tirar nota e não aprender. Pegar um diploma, pegar um MBA e não saber nada. Esse é o problema da população brasileira como um todo. Só para complementar, na Finlândia,
o melhor estudo do mundo, eles fazem isso. Eles têm aula só um período. No período da tarde eles ficam no colégio, e aí eles estudam o que eles aprenderam de manhã, o que eles entenderam de manhã. E lá é o primeiro lugar do mundo. Nós somos o 85º lugar do mundo. Então vamos reverter essa situação. Vamos aprender a estudar todo dia a matéria do dia e fazer as revisões no mesmo dia, dia seguinte, uma semana e um mês, para não esquecer nunca mais. Obrigado.